E aí pessoal, tudo bem? Como eu falei no meu vídeo de dicas avançadas Enem, você tem que tentar otimizar todos os seus processos do dia a dia para maximizar sua nota e a sua retenção de informação. E no vídeo eu cheguei a te dar um monte de exemplo, inclusive de como fazer uma revisão bem feita, uma revisão otimizada, mas eu fiquei te devendo processos de melhoria para a correção de questões e principalmente para simulados. Então eu resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas bem simples de como você pode melhorar a sua correção por questões, que pode ser até o seu método de estudo, para melhorar o seu aprendizado por Enem sem fazer nada muito complexo. Então bora para 6 dicas de hoje. Estudar por questões é um método super válido, é uma boa estratégia de estudo, mas é apenas uma das estratégias possíveis. Coloquei no meu vídeo as 3 formas principais que você poderia estudar nessa reta final Enem, e falei, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Então não tem problema nenhum você estudar por questões para a prova, desde que você saiba o que você está fazendo. E para te ajudar nesse processo, eu fiz essas 6 dicas, que é para tirar as desvantagens que teria estudar por questões. Então você segue essas 6 dicas, que seu estudo vai ser mais completo. E nessa reta final até o Enem, eu vou tentar fazer o máximo de vídeo possível, com o máximo de dica possível para te ajudar. Então você ativa a notificação para não perder as próximas. Vamos para a dica número 1. Sempre que você fizer uma lista de questões, é importante que você corrija as questões que você errou e as questões que você acertou. É muito comum a gente acertar alguma questão na sorte, e é muito comum a gente acertar alguma questão sabendo parcialmente o conteúdo. Também é comum a gente acertar uma questão porque a gente sabe quais alternativas são erradas, e não porque a gente conhece a certa. Então quando você for corrigir as suas questões, você não adianta só ver o que você errou. Você tem que ver o que você acertou também, para ver se você realmente entendeu aquele trecho da matéria. Porque às vezes você acertou por sorte. Se você chutar todas as questões, 1/5 delas, você vai acertar por sorte. Então você precisa ver as que você acertou e as que você errou. E eu sei que é mais rápido corrigir só as que você errou. Mas não adianta. Estudar por questão, você já está estudando um set pequeno das questões que podem cair no Enem. Então você tem que tirar o máximo proveito desse processo. Uma das formas de tirar o máximo proveito é corrigir tudo, inclusive o que você acertou, para ver se você está sabendo a matéria mesmo ou se foi um acaso acertar aquela questão. A segunda dica tem a ver com a primeira, mas é um pouco diferente. Para aquelas questões que têm um conceito e depois tem nas alternativas 5 opções diferentes com conceitos diferentes e você tem que assinalar qual alternativa se refere ao que foi falado no texto, não adianta você saber só o termo certo, só a alternativa certa. Porque é muito comum no Enem, num ano tem uma questão com 5 conceitos, e naquele ano o conceito 1 é o certo, e aí o outro conceito que é errado naquele ano é o conceito que vai ser pedido em outra prova. E isso acontece muito em natureza e em filosofia. Então, por exemplo, cai uma questão de técnicas agrícolas. E as alternativas são compostagem, rotação de cultura, plantio direto, hidroponia. E para aquela questão num ano, um desses 4 é o certo. Mas exatamente as mesmas palavras são usadas em alternativas de outro ano. Só que o conceito do texto era outro, não era o mesmo. Então, quando você for corrigir uma questão que tem essas palavrinhas, isso serve para filosofia também. Você precisa entender o conceito de todas essas palavras. Porque se você está estudando por questão, você tem que dar um jeito de conhecer o que pode cair também, não exatamente o que caiu. Nesse caso, é como se as alternativas erradas já fossem um índice do que é possível cair em outra prova. Então, nesse tipo de questão, estuda todos os conceitos. E assim você se prepara melhor para uma questão parecida, mas que está cobrando um conceito diferente. A minha terceira dica também é bem simples e também acho que te ajuda bastante a longo prazo, que é quando você fizer uma lista de questões ou um simulado, guarda as questões que você achar que você aprendeu bastante, ou que você acha que vai cair de novo, ou que você acha que é uma ótima questão que serve como um resumo do tópico que você estudou. Vai guardando essas questões que você considera questões principais e a longo prazo vai formando como se fosse um simulado personalizado feito especialmente para você, com as questões que você considera mais desafiadoras ou mais importantes. Cada vez que você fizer uma listinha, um simulado, sei lá, você fez 15 questões e 2 você fala, nossa, essas 2 questões resumem muito bem esse tópico. Guarda elas, depois você usa para fazer uma revisão mais específica, personalizada, exatamente com o que você precisa saber. Se você faz as questões pelo computador, tira um print da tela e guarda numa pasta, questões importantes de cada matéria. Se você faz por papel, que é o que eu fazia na época, recorta a questão e põe numa pastinha sua. Então, quando eu terminava de estudar, e quando eu queria fazer uma revisão, eu tinha uma pastinha cheia de questão
que eram aquelas questões que eu achava que ia cair, ou que eu tinha dificuldade, que era desafiadora, eu dava uma olhada de novo, reaprendia a fazer. E essa é a terceira dica. A minha quarta dica tem a ver com a primeira e com a segunda, e é uma dica para tornar o seu estudo um pouco mais abrangente, um pouco mais completo. É o mesmo tipo de pensamento da primeira dica e da segunda, apesar de ser uma dica totalmente diferente. Quando você estiver estudando por questão, e você vai lá e descobrir um tópico novo que você não sabe, você não quer voltar na teoria e estudar apenas aquele subtópico da questão. Você quer pegar, ir na matéria, subir um tópico acima e estudar todos os subtópicos daquele tópico. E essa dica eu acho que é a mais importante para quem estuda por questões, para estar um pouco melhor preparado para a prova. Senão você vai ter pouco repertório para a prova. Então eu vou dar vários exemplos para talvez te ajudar. Você chega na prova de linguagens e cobra uma figura de linguagem. Sei lá, metáfora é que mais cai. Você não quer voltar e estudar apenas metáfora. Você quer estudar todas as figuras de linguagem. Porque você não sabe qual a próxima figura de linguagem que vai cair. Aí você vai, faz uma questão de biologia e é uma questão que cobra o pH do estômago, que é um pH ácido. Você não quer voltar na teoria e só estudar o pH do estômago. Você quer estudar o pH da boca, do intestino, do estômago, porque você não sabe o que vai cair na próxima prova. E isso se aplica a absolutamente todas as áreas do conhecimento. Você vai lá e faz uma questão de logaritmo e cobra uma regra de logaritmo. Você não quer voltar na matéria de logaritmo e estudar apenas aquela regra. Porque você não sabe quais regras você vai ter que usar para resolver o próximo exercício de logaritmo. E essa é a dica fundamental de estudar por questões. Quando você estuda por cronograma, você tem uma lista de todos os tópicos que podem cair. Quando você estuda por questões, você tem uma relação indireta de tópicos que pode cair. Que ela vai cobrar os subtópicos na questão, mas não necessariamente vai ser o mesmo subtópico na prova seguinte. Então, quando você estudar por questão, você tem que fazer esse trabalho. É muito importante. Não estuda exatamente o que caiu na questão. Estuda, assim, de uma forma um pouco mais abrangente aqueles tópicos. Então, bora para a quinta dica do vídeo. Principalmente para simulado, essa dica. Quando você fizer um simulado, não demora muito para corrigir esse simulado. O ideal é você corrigir no próprio dia, ou no máximo na manhã seguinte. É importante que você corrija quando você ainda tem uma relação emocional com a prova. Ou seja, você ficou muito tempo numa questão, então você está meio curioso para saber a resposta, meio chateado de não saber outra questão, meio bravo por ter perdido muito tempo numa questão. Essa relação emocional, se desenvolve um sentimento em relação a uma questão, a uma prova, é importante no processo de memorização. Quanto maior o seu vínculo emocional com uma questão, mais provável que você aprenda de verdade, que você decore e não esqueça, e que você venha acertar no futuro. Porque esse sentimento é um dos principais mecanismos da sua memória para dizer para o seu cérebro: essa informação é importante, guarde ela. Então corrija a prova quando você ainda lembra das questões que você fez. Vai ser bem mais fácil, você vai ver, vai lembrar, você vai lembrar do processo mental que você teve para fazer aquela questão, vai corrigir seu processo mental. É uma dica muito simples que tem um bom efeito para você. Então corrija o mais rápido possível os simulados. E agora vamos para a minha última dica, que é a mais dificinho delas de implementar, mas é importante. Algumas questões exigem não apenas que você saiba a matéria, mas que você saiba também o passo a passo de resolver. Então isso é muito comum em química, por exemplo. Em química você tem que saber um passo a passo para resolver algumas questões de estequiometria. Em calorimetria, em física, tem algumas questões assim também. Se você seguir um passo a passo, é mais fácil resolver. Eventualmente tem em matemática. Essas questões, não adianta só você ver se errou, se acertou e qual a teoria. Você precisa dar um jeito de guardar o passo a passo também. Como se fosse um roteirinho. Esse tipo de questão, qual o roteirinho para resolver essa questão? Isso também acontece em genética. Você precisa seguir um roteirinho. Então fica atento. Questões que têm um roteirinho, na hora que você estiver estudando a resposta, corrigindo a questão, anota não só a teoria, anota o passo a passo. E isso pode te poupar muito tempo no dia da prova e questões que você não saberia acertar, você vai conseguir seguir o processo certo para acertar a questão. Então o vídeo de hoje era esse, bem simples mesmo. Eu acho que ficou faltando aquela parte de otimização em simulados, em correção de provas, e espero que te ajude. Obrigado.